de toda a equipe do Colégio Protágoras, eu quero dar a vocês as boas-vindas a este momento. Nesse momento, nós vamos discutir sobre os processos de separação de misturas. Eu não sei se vocês estão lembrados, a gente passou por esse capítulo, na verdade, hoje seria o capítulo 7, vai ser o capítulo 7 também, mas eu havia pedido que vocês levassem o livro para a sala de aula e vocês esqueceram. E aí vocês me solicitaram que eu fizesse essa aula via slide, para que vocês verificassem os processos de separação de mistura. Falar de uma vidraria que não é do dia a dia nosso, não é algo tão simples e costumeiro. Então, vamos para a aula sem mais delongas. Então, nós vamos avaliar esses processos de separação de misturas em função dos estados físicos dos constituintes. Então, eu vou separar. O que eu estou querendo separar? São sólidos, são líquidos, são gases misturados em sólidos. Então, é isso que nós vamos ver, tá? Quando os processos são homo e também quando eles são heterogêneos. Lembrando que, só recapitulando, homogêneo, uma única fase, heterogêneo, mais de uma fase, tá? Então, quando eu tenho uma mistura heterogênea entre dois sólidos, o mais comum é a catação. Essa prática não está tão mais comum hoje, mas se você visitar uma pessoa, né, mais velha, ela vai contar que era muito comum você comprar um pacote de feijão e você ter que promover a catação. Porque dentro desse pacote, que deveria ter apenas grãos de feijão, era comum você encontrar grãos de soja, grãos de milho, e até mesmo pedras, pequenas pedras, do processo de extração lá, né, lá da colheita. Então, hoje nós temos um processo de separação dentro da indústria e esse feijão chega até a sua casa já sem grãos de milho, sem grãos de soja, sem pedrinhas, né? Porque quem vai fazer odontologia aí depois vai ter que explicar para o seu paciente. Quando a gente morde uma pedra, você tem uma mudança, né, na densidade e isso acaba comprimindo o nervo e aquela dor insuportável que a gente sente quando morde uma pedrinha, tá? Então, a catação é um método comum onde você separa pelo tamanho, pelo tipo de grão. A catação existe, inclusive, ó, como vocês estão vendo na imagem aí, o pessoal fazendo catação com café. Por quê? A partir disso, você pode selecionar um grão de café, um grão que você acha que a torra não ficou legal, etc. e tal. Tá? O tamanho não está adequado. É uma das formas. Uma outra maneira de fazer é a ventilação. Então, uma das coisas que eu gosto muito de comer é amendoim torrado. Mas, quando você torra o amendoim, você precisa separar a casca do amendoim. E aí tem uma das maneiras que você pode separar a casca do amendoim, do grão do amendoim, seria utilizando a ventilação. Você, com as mãos, você vai separar a casca que foi a partir da fritura, né? Você tem a mudança do tamanho do amendoim e por isso a casca se solta mais facilmente do que com ele cru. E aí você usa o processo de ventilação, onde passa-se uma camada de ar e leva a casca para longe da peneira ou da vasilha que eu estou com a mistura heterogênea, tá? Então isso é bem simples, é bem intuitivo e são os mais simples dos processos de separação, ok? Uma outra forma que nós temos de separar uma mistura sólido-sólido é a levigação. A levigação, vocês vão perceber que o processo é o mesmo. O que está mudando aqui ou é o veículo, tá? E aí, consequente, a finalidade. Mas observe isso aí. Então, você tem catação, onde você escolhe grãos de tamanhos diferentes se você tem dois sólidos juntos. Você tem a ventilação, que também tem dois ou mais sólidos juntos, mas agora com densidades diferentes. Você faz passar uma camada de ar que leva o de menor densidade para fora do recipiente que você está trabalhando. E, não menos importante, a levigação. A levigação, conforme vocês estão vendo aí na foto, é um processo que separa também por diferença de densidade. E aí eu consigo separar, por exemplo, a areia, fundo de rio, de ouro. Então, quando vocês veem pessoal que vai minerar, né, fundo de rios, por exemplo,
Ele vai usar uma draga, que o que a draga vai fazer é sugar o fundo do rio, tá? O pessoal que trabalha aí com venda de areia tem a draga, então ele faz a aspiração do fundo do rio e leva a areia para fora do rio, o caminhão leva isso para a indústria, para as residências. E aqui, ó, o que você está vendo aqui, ó? O que você está vendo aqui é a água passando, ela vai levar quem tiver menor densidade, que está por cima, e quem tiver maior densidade vai ficar nos tanques de deposição. Então, como o ouro, os metais, via de regra, têm densidades muito maior do que a areia, se eles estão misturados no fundo de rio, eu posso usar a draga para fazer a aspiração deles do fundo de rio e depois, por água corrente, eu consigo separar. Separação magnética, talvez, tá? O mais intuitivo deles. Porque como o nome está propondo, você vai usar um ímã para separar alguns dos constituintes do sólido que tenha, porventura, um momento magnético. Então, repare, metais. Alguns metais, e não são todos, apresentam momento magnético. O que é isso? Você tem uma propriedade onde na distribuição eletrônica, ele tem elétrons desemparelhados. E por ter elétrons desemparelhados, esse elétron desemparelhado pode associar o seu momento angular com o momento angular de um campo magnético externo ao átomo. Se esse átomo tem todos os elétrons emparelhados, ele vai se distanciar desse, que aí depois nós vamos estudar isso como diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Alguns elementos, e aí está aí escrito para você, ferro, níquel e cobalto, apresentam propriedades, se você lembrar da tabela periódica, a nossa próxima aula ainda hoje, você vai ver que o ferro é da família, antiga família 8B, níquel também e cobalto também. Hoje, essas famílias receberam outro nome, 8, 9 e 10, tá? Então, eles são elementos dessa família, especificamente, apresentam ferromagnetismo. O que é isso? Esses elementos são atraídos por um campo magnético. E aí o exemplo está bem claro. Você pode misturar ali malha de ferro e pó de enxofre, mas pó de enxofre a gente quase não lida com isso. Isso é uma coisa mais da indústria. É por isso que eu falei para vocês aquele dia. Isso aqui a gente usa muito na indústria. Para quem não tem muito contato com a indústria, como é o seu caso, isso fica um pouco vazio. Então eu tenho que trazer outros exemplos. Ao invés de usar enxofre, vamos pensar na areia. Imaginemos que você está trazendo pó de ferro para algum experimento, para alguma coisa que você queira usar. Você tropicou num buraco no chão lá na praia e deixou isso entornar na areia. Como você separa isso da areia? Agora uma coisa mais concreta. Olha, você vai usar um ímã. Gente, essa separação magnética, ela é muito importante. Muito da indústria de recicláveis, de processo, por exemplo, de plásticos. Vocês sabem que muitos dos plásticos são polímeros, podem ser reciclados. Agora, imagine, numa indústria de reciclagem, se vai metal lá para dentro do processo, estraga a máquina. Então, muitos dos processos industriais usam a separação magnética como uma maneira de garantir, numa esteira, onde está todo aquele material que foi recolhido passando, que não haja metais, para não estragar os dentes do processo de trituração, por exemplo, do polietileno. Você pega uma garrafa PET, aquele plástico precisa ser triturado, ele vai formar pequenos grãozinhos desse plástico triturado que vai ser refundido e formado. Na verdade, não é fusão, tá? Ele vai atravessar a temperatura de transição vítrea, porque ele não vai fundir, ele vai ficar mole, e aí eles formam novos recipientes. Mas, se eu quero destruir uma garrafa plástica, uma garrafa PET, e lá dentro eu tenho por qualquer que seja, não sei o motivo, foi um pedaço de metal, vou estragar os dentes da máquina, vou estragar a minha máquina. Então, para garantir que a minha máquina não estrague, uma das maneiras de separar é sempre usando um eletroímã, tá? Então, na indústria é mais comum. Para fins práticos, pessoal, é só você saber. Falou de alguma coisa de metal, você já sabe como separar. Como que nós vamos separar? Usando a separação magnética, beleza? E, não menos importante, a peneiração, né, ou tamização, que é quando você usa uma peneira para separar grãos de tamanhos diferentes. Ora, você pode usar isso
Nessa foto aí está mostrando uma pessoa que vai preparar alguma receita e porventura ela quer uma farinha de um grão menor. Curiosamente, isso aí chama granulometria, a medida do tamanho do grão. E você tem peneiras com granulometrias diferentes. Se eu quero mais fino, se eu quero um grão maior, mediano, você pode escolher a partir do tamanho do grão, né, da medida de granulometria da sua peneira, o que você está e para que fins você quer aquilo. É por isso que quando vocês veem na construção civil, pessoal peneirando a areia, porque essa areia, como eu falei no início, ela vem a partir da aspiração de fundo de rios, por dragas. E essa areia acaba carregando o quê? Pedaços, seixos de pedra maior. E eu preciso separar essas rochas, né, de um grão para um grão menor. E olha que curiosidade, é por isso que quando você vai, olha que legal, se você for a um depósito de material de construção, você pode fazer aquisição de areia com grãos diferentes, com número diferente. Areia 0, areia 1, areia 2, areia 3, areia 4. O que é isso? Esse número é o tamanho do grão, o tamanho médio do grão. Foi usado uma peneiração, um processo de separação, e aí você separou por tamanho a areia, porque tem finalidade diferente. Eu vou concretar uma parede, eu vou rebocar a parede, eu vou fazer, enfim. À medida que você vai usar, para a finalidade que você vai usar essa areia, você vai adquiri-la com a granulometria diferente. Para quem for estudar engenharia, vai ter esses estudos, tá? Por causa da liga, etc e tal, da resistência, inclusive, vocês vão ver que, no caso de reboco, quanto menor o número da areia, melhor, porque aí eu não deixo espaços vazios onde tem ar, eu crio uma liga mais firme e isso cria uma resistência maior no concreto. Isso é muito interessante, tá? Isso aí, a partir do tamanho dessa areia misturada ao concreto, ao cimento, perdão, e a brita, forma-se o concreto, esses caminhões bitoneiros que vocês veem carregando. E ele tem uma numeração que tem a ver com a quantidade de água, o tamanho da areia e a composição da mistura, que a gente vai chamar isso de slump. Tá? O pessoal que vai mexer com construção civil vai gostar muito disso, vai dar bastante limpinho. Tá? Então, flotação, você usa um líquido que tem densidade intermediária. Intermediária a quem? Intermediária aos dois sólidos que você quer separar. Então, imaginemos aí areia e serragem. A serragem tem densidade, raspas, né, de madeira, tem densidade menor do que a areia. E como que eu vou separá-los, então? Um dos processos, como os dois são immiscíveis em água, eu posso usar a flotação. Eu jogo água lá dentro. Como a areia é mais densa que a areia vai afundar. Como a serragem, né, a raspa de madeira, é menos densa que a água, a serragem vai flutuar. Por isso o nome chama flotação. Onde a água vai ser o meu veículo, o meu mecanismo de separação que tem densidade intermediária. Maior do que um para fazer esse flutuar e menor do que o outro para fazer com que ele afunde. Tá? Do jeito que vocês estão vendo aí, eu posso usar qualquer instrumento, uma colher, enfim, algum instrumento, um garfo, e vou separando essa serragem que está aí por cima, deixando somente a água com a areia. Depois vocês vão aprender outras formas de separar líquidos e sólidos, tá bom? Não menos importante, dissolução fracionada. Gente, dissolução fracionada é uma coisa que a gente usa muito em laboratório, é uma coisa que a gente usa muito na indústria, mas na sua vida real você não vai usar quase nunca. Então, eu vou te dar um exemplo onde você vai usar dissolução fracionada, tá? Imaginemos que nós vamos acampar, vocês todos são aí odontólogos, engenheiros, advogados e médicos, e resolveu convidar o velho professor de vocês para fazer uma viagem para a praia, e nós vamos acampar numa praia mais isolada. E fazendo aí, sei lá, uma festa de 10 anos de encerramento de educação básica. E aí, eu, né, meio desastrado, estou carregando ali um sal grosso para a gente fazer na carne, e trupiquei lá no chão e derramei o sal com a areia. E agora? Como é que nós vamos fazer? Fiz uma bobagem. Devia ter chamado vocês, catado só por cima o sal e aproveitado. Não, mas eu fui tentar catar tudo e misturei areia com sal. E agora? Nós estamos a 200 quilômetros da cidade, não justifique na cidade comprar sal. Eu faria isso, tá? Eu vou lá e compro o sal e pronto. Eu sou químico e compro o sal. Não vou mexer com... Mas nós temos que dificultar a situação. Aí derramei o sal. Pegamos o sal com areia, levamos lá. Cheguei no acampamento com sal e areia. Eu fui buscar no carro e baguncei. E está longe da cidade. E agora? Bom, e agora nós vamos usar o processo de dissolução fracionada.
que seria dissolução fracionada? Está aí o que nós estamos vendo. O sal é solúvel, a areia não. Então, eu vou jogar água, a nossa água potável lá no meio, tá? E depois, quando eu estou jogando água, eu vou solubilizar um dos componentes, que no caso é o sal, e o outro eu não vou solubilizar. Vou pegar o filtro, né? O papel filtro que vocês levaram para a gente coar um café, e vou passar esse conteúdo dentro do filtro. Obviamente que a água e o sal vão passar pelos poros do papel filtro, porque o sal está solubilizado em água, é uma solução homogênea. Porém, a areia vai ficar retida no filtro. Então, o que passou lá para baixo? Água com sal. Aí, como é que eu vou temperar a carne com isso? Bom, você pode temperar assim também. Mas eu posso fazer o quê? Um processo de evaporação do solvente. Eu vou pôr isso numa panela, pôr lá, acender uma fogueira, deixar essa água evaporar. Ao final desse processo, vai sobrar o que dentro da panela? Somente o sal. E a gente pode voltar a cozinhar aí nessa semana de férias. E aí está aí embaixo o que eu já expliquei. Por evaporação e destilação, você volta a separar o solvente do soluto e separa o soluto de volta. Tá? E uma última, a fusão fracionada. Imaginemos que você derrubou... Enxofre tem um ponto de fusão bem mais baixo, tá? É por isso que a gente sempre usa enxofre. Derrubou enxofre na areia. Ou você quer separar metais um do outro. A pessoa, metal um do outro é fácil, basta fazer catação, depende da quantidade que você está lidando. Se você está lidando com a quantidade muito grande de metais, eles estão todos triturados em porções muito pequenininhas, você pode usar a fusão fracionada. O que é a fusão fracionada? Eu tenho dois sólidos, tá? Que têm densidades próximas, é por isso que eu não vou usar nem levigação e nem vou usar a flotação, porque a densidade deles são próximas. Se a densidade fosse diferente, podia usar qualquer um, tá? E ambos são insolúveis em água, então não posso usar a dissolução fracionada. O que eu posso fazer então? Posso usar a fusão fracionada. Então, entre ligas de metais ou entre enxofre e areia, tá aí o exemplo, eu vou submetê-lo ambos ao aquecimento até que um deles atinja a temperatura de fusão. Quando um deles atingir a temperatura de fusão, ele vai mudar, obviamente, de estado sólido para líquido, deixando o anterior no estado sólido. Pronto. Quando eu submeti a aquecimento por decantação, né, ação da gravidade, o sólido vai ficar geralmente no fundo, eu posso virar, entornar o recipiente e separar a fase líquida, tá? Separar aí o que a gente vai chamar depois de sobrenadante. A fase líquida vai receber esse nome. Quando você tiver uma fase líquida e uma fase sólida, a fase líquida vai receber o nome de sobrenadante, a fase sólida de precipitado. Tudo bem? E quando eu tenho sólidos e líquidos? Bom, primeiro processo de separação de sólidos e líquidos, e é o motivo que você tem na sua casa uma caixa d'água. Por que nós temos caixa d'água em casa? Por vários motivos. O primeiro é para ser uma reserva, para que você não tenha falta de água no caso da interrupção do fornecimento de água, pelo processo da companhia aí que fornece água. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é que ocorra esse processo aí, ó, decantação. Se você reparar, essa água não vai ficar por um tempo, de certa maneira, em repouso lá. Ela permite que, porventura, se ela esteja carregando algum particulado, algum sólido, do processo ainda de purificação dela lá na indústria de tratamento, por gravidade, os sólidos vão para o fundo, tá? E o líquido... Por isso que no final da caixa, obviamente, o líquido vai ficar em cima. Quando você tem uma caixa d'água, você não pode pôr a captação da água aqui por baixo. Ela tem que ser na lateral com uma certa altura, porque senão você vai remover essa lama da decantação. Até para... Aí você fala assim, tá, eu só vou trocar uma caixa d'água. Filho, tem ciência envolvida na simples instalação de uma caixa d'água. Ela é pensada para que você não faça a captura do líquido a partir do fundo da caixa. Eu não posso furar o fundo da caixa para fazer a recepção. E é por isso que para pôr água na caixa, você põe na parte mais alta, para que ela perturbe só a superfície do líquido e não vá na lama. Não perturbe e não crie uma suspensão, onde essa lama vai ficar suspensa em água, a hora que você abre, sai uma água escura. Uma água com grande nível de turbidez. Você não quer isso.
Então, essa decantação está acontecendo na sua caixa d'água se ela for instalada corretamente, onde a água que vem do sistema da rua, no caso, ou do poço, ela vai entrar na parte mais alta, ela só vai perturbar a superfície do líquido. Aqui embaixo está tudo em repouso. E você não pode pegar pelo fundo da caixa, você tem que respeitar uma altura, tá? Você vai deixar a lama ali no fundo, você vai pegar a água que está por cima. Por isso que de 6 em 6 meses você tem que lavar a sua caixa d'água. Gente, eu já achei minhoca dentro de caixa d'água, vocês não estão entendendo. Eu fui dono de construtor, então eu mexi com construção de prédio, mexi com reforma de prédio. E aí você chegava para fazer reforma, na caixa d'água tinha minhoca dentro da caixa d'água. É um nojo, significa que foi mal cuidado essa caixa d'água. E não sei dizer por que essa minhoca estava lá, não. Nunca parei para pensar. Então tá aí, você tem uma mistura do sólido, pode ser água e areia, água e barro, lama. Você tem esse sólido não é solúvel nesse líquido, então tem uma suspensão, tá? É uma dispersão grosseira. E se você deixar isso em repouso, a gravidade vai trazer para a parte mais baixa, né, do recipiente os grãos do sólido, deixando a água. É por isso, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Muitos dos remédios que a gente toma da indústria, vocês serão médicos, vão indicar isso para os pais, muitos dos remédios, inclusive, que você dá para a criança são líquidos. E a maioria deles, a amoxicilina, por exemplo, que é um antibiótico que a gente passa muito para a criança, ele é com base numa suspensão grosseira. Então você precisa explicar para o pai que se ele não agitar muito antes de dar para a criança, essa criança vai beber apenas água. Ela vai beber apenas o veículo e vai deixar o sólido no fundo, gente. Todo remédio que é de suspensão, alguns lombrigueiros, tem que agitar bastante na hora de ingerir, porque você pôs a água, agitou, deu a primeira dose, e essa dose é diária, então a pessoa vai ficar 24 horas sem tomar esse remédio. Isso vai ficar parado. Por gravidade, separa a fase sólida da líquida. E aí, se ela pegar e abrir e só pôr, vai beber água. E aí o tratamento não fica eficiente. Você precisa orientar que tem que agitar. Pessoal, mas isso está escrito na bula. Quem falou que eles lê bula? Você, enquanto médico ou enquanto odontólogo, vai prescrever uma medicação, precisa orientar que tem que agitar para que isso seja misturado novamente. Então, dentro da sua caixa d'água, você tem outras formas de fazer isso acontecer. Tá? Vamos aproveitar que está caindo. Pronto, já está no fundo. Bom, e o que você faz para tirar essa água agora? Com cuidado, você vai virar essa água e você separa ele, tá? Conforme a gente vai mostrar aqui agora, ó. Você pode usar, olha que legal, eu quero separar o líquido do sólido. Ou eu posso simplesmente virar com cuidado e separar a fase líquida, é uma das maneiras. Outra, eu posso usar a sifonação, usando um sifão, que é exatamente o que tem na sua caixa d'água. Dá uma olhada aí. Ó, então aqui eu estou virando com cuidado para que o sólido não caia junto, tá? E você separa o líquido. Sucos, geralmente de maracujá, tamarindo, também separam fases, não é? Você faz o suco, põe no copo e até você tomar ele durante a refeição, ele separou fase, você precisa dar uma misturada nele de novo, decantação. Agora, tá vendo esse sifão? Aí ele pôs um canudinho, tá? Tá vendo que tem alturas diferentes, aí por ação da força da gravidade você consegue fazer a sifonação. Por isso que eu disse que o cano lá da sua caixa d'água não pode estar no fundo, porque senão ele vai aspirar o quê? O pó que está lá da separação. Você põe ele acima, ele vai separar só o líquido. Viu que legal? Tá aí um processo, tá? Para você separar ainda sólidos e líquidos. Uma outra maneira, vocês vão usar muito, é a centrifugação. O pessoal que faz exame de sangue precisa separar o plasma do eritócrito, né? A parte sólida da parte líquida do sangue, para você fazer uma análise, contagem de células, etc. e tal. E aí você vai submetê-lo à centrifugação. Esse equipamento, isso é uma centrífuga manual, tem isso em laboratórios ainda, acreditem, mas a maioria dos laboratórios já tem a centrífuga, né, elétrica. E aí ela acelera esses tubos de ensaio e cria neles esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó, o tubo de ensaio vai ficar praticamente de lado, a força centrífuga vai intensificar, né, levando essa partícula sólida para o fundo do recipiente, e aí eu consigo fazer a separação entre um sólido e um líquido de maneira mais eficiente, tá?
Qual a diferença disso para decantação? Com a decantação eu vou usar a gravidade. Aqui eu vou usar a força centrífuga. Esse é rápido, o outro é lento. E curiosamente, à medida que o grão, o tamanho do sólido vai diminuindo, vai ficando mais difícil a decantação de ocorrer. Eu vou ter que esperar um prazo cada vez mais longo para a decantação ocorra. E a centrifugação faz isso de maneira muito rápida. A centrifugação é quando eu vou querer, obviamente. Imagine um laboratório, você pega uma amostra de sangue de um paciente e espera isso decantar. Então, isso vai gastar um tempo grande que você não tem. Você tem que, né? Agora, por exemplo, né? Covid-19, o pessoal tem que fazer uma série de testes com plasma sanguíneo, a velocidade é muito grande, então eu preciso separar logo. Se o meu interesse está no plasma e não nas células que o sangue carrega, na parte sólida, vamos dizer assim, então eu já vou usar a centrifugação para fazer isso de maneira mais rápida, tá? É um processo que usa as propriedades das leis da física para separar sólidos e líquidos, e aí eu consigo, então, separar isso de maneira fácil. Lembrando, presta muita atenção, tá? Todos esses métodos que eu apresentei para vocês até agora são ineficientes para separar soluções, ok? A não ser o da fusão fracionada. Da fusão fracionada, eu posso separar uma solução de sólidos, por exemplo, uma liga metálica ouro 18. Tirando ele, os demais são tudo para misturas heterogêneas. Reparem, eu não vou conseguir separar água e sal nesse processo de centrifugação, nem de decantação. Vou esperar o resto da minha vida. Eu posso usar lá o quê? A evaporação do solvente, mas isso não é o caso, tá? Então, reparem, eu não vou conseguir separar isso. Só vou separar isso na fase, no caso, né, de misturas heterogêneas. Até agora eu mostrei separação de misturas heterogêneas, tá? Então, vocês vão estudar, vocês devem ter estudado isso lá em Físico-Química, soluções, mas eu só vou, com o Jean, eu só vou relembrá-los. Solução, você não usa esses métodos para separar. Colóides, eu posso usar centrífuga? Posso. Não centrífuga, eu posso usar uma ultracentrífuga. Qual a diferença da centrífuga para a ultracentrífuga? O número de rotações por minuto, o RPM. Uma centrífuga comum, ela vai chegar aí, tranquilo, Eras. A centrífuga comum, ela vai chegar aí na faixa aí de 12.000 RPM, 12.000 rotações por minuto. Uma supercentrífuga chega em 70.000 RPM. Pai, qual a diferença de 70.000, 12.000 e 70.000? O número de giros? Não é só isso. Quanto maior o número de rotação, maior vai ser a força centrífuga aplicada sobre o corpo. Percebe a questão? E aí, se eu tenho uma força maior, eu consigo separar partículas que têm tamanhos menores. Então, eu estou falando aí de dispersões coloidais. Colóides eu consigo separar numa ultracentrífuga, numa supercentrífuga. Já dispersões grosseiras ou suspensões, água com areia, água com barro, sangue, tá? Que é uma suspensão grosseira, eu posso separar numa centrífuga, inclusive manual. Tá bom? Vamos seguir. E agora, a filtração simples, né? É um processo que você coloca e você vai deixar o... Gente, esquece esse bastão de vidro aqui. Tá vendo esse bastão de vidro? Esse bastão de vidro aqui, ó, ele serve apenas para controlar o fluxo de líquido, de sobrenadante que vai descer aqui, para não perturbar aqui no filtro, tá? Não sei se vocês estão vendo, isso aqui é um funil. E aqui dentro tem uma imagem branca que vai representar um papel de filtro, tá? Vocês usam isso em que separação no dia a dia? Quando a gente vai passar um café. O café, ele tem uma solubilidade. Quando você põe um pó, água e atinge uma temperatura adequada, aumenta-se a solubilidade daquele grão. Mas mesmo aumentando a solubilidade daquele grão, existe um limite de solubilidade. Então, você vai pegar aquela mistura de água mais café dissolvido e café na fase sólida e passa pelo filtro. Pelo tamanho do filtro, vai ficar o grão do café que está insolúvel e o café solúvel, né? A água mais o que foi solubilizado vai passar aí pelo filtro. A gente faz isso diariamente, né? Usando aí o café comum, tá? A preparação do café comum. Detalhe, não é comum, mas eu posso comprar esse filtro com
tamanhos de poros diferentes. E aí, se eu compro um poro mais de um tamanho, de uma granulometria maior, o café passa mais rápido. Eu tenho um ganho. Por exemplo, eu perco menos calor durante o processo de filtração. O café fica quente, com uma temperatura maior depois de filtrado. O prejuízo é que pode passar um pouquinho de pó. E tem gente que tem horror a pó no café. Neste caso, aí precisa usar uma granulometria de pó menor, só que aí você tudo tem uma perda, tem uma escolha a ter. Se eu uso uma granulometria menor, um poro menor, vai passar mais devagar. Eu não vou ter risco de ter pó, porém eu vou perder temperatura nesse processo, gente. É mais lento, tá? O próprio filtro de porcelana, o filtro de barro, que, gente, já caiu isso aí, devia cair no vestibular, porque que isso aí consegue manter a água numa temperatura mais agradável do que no filtro de plástico. Porque aí você tem que falar do processo, né? Que a água vai evaporar, ela vai passar pelos poros do barro e para ela vaporizar, passar de líquido para gasoso, ela precisa retirar calor, porque esse processo é endotérmico. E se ela retira calor para ela ir para o estado gasoso, e esse barro aí, ele é poroso, né? O que aconteceu com a água que está lá dentro? Ela vai estar na temperatura menor, mais agradável, tá? Por isso que o povo ainda usa, nos dias de hoje, o filtro de barro e a moringa, né? Que é aquele recipiente de barro, né? De argila cozido, onde você pode usar. Mas lembre-se, esse filtro aqui, quem faz a filtração é uma vela que você põe lá, que ela faz a retenção de partículas sólidas, fazendo com que o líquido passe por ela, tá bom? E deixa eu ver o que eu pus aqui no slide. Ah, tá, o próprio café que a gente já tinha discutido, tá bom? Vamos seguir. É um processo lento e que você tem que ter um tamanho de grão aí conhecido para poder usar. Agora, nós vamos ver a filtração a vácuo. O que é esse funil de bunker aqui, ó? Você tem os furinhos, esse aqui é de porcelana, tá? Ele vem com esses furinhos nele, você põe o papel de filtro aqui em cima, conecta nessa rolha que vai dar pressão, tá? Essa rolha tem um furo no meio, ela não vai deixar que o ar saia do quita-sato para fora. E aí eu vou pôr a amostra aqui em cima, aqui dentro do funil de bunker. Isso aqui é um garrote, que você usa muito para amarrar aquela borracha que você amarra para tirar sangue do paciente, já viram? Então, é o mesmo material, é o garrote. É uma mangueira, tá? De borracha. Ela conecta aqui na saída do quita-sato e numa trompa d'água. Isso aqui está ligado numa torneira. Qual que é o problema? O problema é que você gasta água para fazer isso. Tá vendo que essa água aqui está vindo e geralmente a gente não guarda ela, ela vai embora. A gente joga isso no ralo. Então você acaba gastando água para fazer esse processo. Hoje, você pode usar outra coisa. Ao invés de fazer isso, ao invés de usar uma trompa d'água, isso aqui era quando a gente tinha mais dificuldade em laboratório. Eu posso ligar essa saída aqui ó, do garrote numa máquina de vácuo, numa máquina de sucção, certo? Que é mais barata hoje, antigamente era caríssimo. E eu não preciso gastar água, eu vou gastar energia elétrica. Mas, de todo jeito, a diferença desse para os outros da filtração é que a velocidade aqui é maior e eu consigo separar com mais precisão. Qual é o problema? Que eu preciso gastar energia. Então, isso tudo tem que ser ponderado, tá? A escolha do melhor método envolve uma série de questões, entre elas o gasto de energia, a agressão ao meio ambiente. Então, usar a trompa d'água aqui pode não ser interessante. Por quê? Porque eu vou gastar água e nós não estamos podendo gastar água para fazer uma separação. A não ser que eu precise muito disso para justificar. E eu não tenho uma bomba de vácuo, tá? Vamos seguir. Eu tive a impressão de que alguém falou comigo aqui, mas não... Enfim. Então, um dos componentes... Ah, tá. Quando eu tenho um componente cujo ele fez uma espécie de gelatina, que é um colóide, isso não serve para separar colóide, tá? A gelatina é um colóide. Ficou assim uma característica gelatinosa e aí costuma entupir os poros. E aí ele não deixa o veículo, a água, passar. Então vai acumulando. Se você for jogando aqui, vai acumulando. Enche e não esvazia. Aí o que a gente faz? Usa a bomba de vácuo para fazer a sucção com mais intensidade sobre o veículo e forçar a passagem. É só isso, tá? Basicamente, vamos lá. Floculação. Esse aí é o seguinte. Tá aí, ó. Acontece muito na piscina de vocês. Deixa eu descer isso aqui um pouquinho.
Eu tenho a adição de um agente floculante, os grupos sulfatos, tá? Por que o sulfato de alumínio, gente? Porque o sulfato de alumínio é insolúvel. E ele vai formar esse cluster. E tem aí, ou também, o cloreto férrico. Ele vai pegar o que eu tiver de impurezas dissolvidas aí, dissolvidas não, suspensas no meu líquido, e vai criar aglomeração dele, clusters. Tá? Esse cluster, esse aglomerado, esse particulado, que é maior agora, aumenta a densidade. Como aumentou a densidade, o que acontece com ele no líquido? Ele desce. Como ele desceu, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar um processo de filtração lá no fundo do recipiente e retirar. Isso acontece muito com o piscineiro. Já viram quando ele põe lá e vocês jogam o floculante, depois fazem a separação? Então, filtração. Você tem o aspirador de pó, ele vai aspirar tanto o ar quanto o sólido. E aí, olha o filtro, como que vai fazendo, ó. O filtro vai fazendo esse efeito aqui dentro. Ó. O ar vai passando e em cada camada vai deixando uma quantidade de pó e depois ele joga esse ar para fora, numa temperatura maior, porque passou dentro de um sistema que está aquecido. Entretanto, o sólido fica lá dentro do seu filtro e você pode dispensar isso, tá? Ocorre uma decantação dentro de uma filtração. O que você está vendo aqui, ó, presta atenção, filtração está puxando tudo para dentro. Mas o que você está vendo aqui é uma decantação, ó. Tá vendo? O sólido vai ficando e o ar que tem uma densidade menor vai indo no circuito, tá? Muito comum. O ar-condicionado faz isso também. É por isso que no ar-condicionado você tem um filtro que de tempo em tempo você tem que estar limpando, tá? À medida que você usa. Decantação, que é quando você separa líquidos immiscíveis. Água e óleo, você vai usar o funil de bromo. Repare, eu não estou dando ênfase nesses nomes, porque ninguém vai te perguntar como é que é o nome desse funil, não, tá? Mas chama funil de bromo. Porque é uma maneira que a gente tem de separar. O bromo é líquido, lembra disso, tá? Bromo é um metal líquido e o outro líquido da tabela periódica é o mercúrio. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu tenho água e óleo. O óleo é sempre menos denso que a água? Nunca. Seu óleo de soja, cuidado com isso, tá? Tem óleos que são mais densos que a água, não façam isso. Mas, enfim, o óleo de soja é menos denso que a água, então ele vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo. Se vocês perceberem aqui, tem uma torneira, olha que legal, eu abro a torneira, a água vaza. Olha que eu estou vendo que vai chegar aqui o óleo, eu fecho a torneira. Tiro aquele frasco contendo água para outro ponto, pego outro frasco, põe aqui. Abro, deixo passar água e um pouco de óleo, fecho. Esses dois, filhos, onde tem contato a água e o óleo, já promoveu a emulsão. É super complicado separar, geralmente a gente descarta. E agora eu ponho um outro recipiente aqui embaixo e coleto o óleo. Então eu vou usar 3 recipientes, um para coletar só a água, um para coletar só a interface deles, que eu vou desprezar, e um para coletar só o óleo. Legal, né? Eles fazem isso, depois eu vou mostrar lá na frente, eles têm que fazer isso aí com petróleo. Quando ele é extraído, lá no caso da água do mar, né? O petróleo não está na água do mar, petróleo pré-sal, que tem, na hora que faz a sucção, vem água também. Eu não posso deixar entrar na coluna de fracionamento óleo com água. Então eu faço esse processo aí, ó. Eu uso uma espécie de funil de bromo gigante que vai separar a água do mar do óleo. E aí você tira a água, tira a interface deles e vai mandar para um reprocessamento e o óleo segue para a caldeira. Vocês vão ver isso mais para frente, tá? Então, qual é a propriedade que a gente usou aqui? Decantação. Você tem que deixar em repouso. E serve para separar 2 líquidos de densidade diferente que são immiscíveis. Posso usar a destilação simples para separar misturas homogêneas. Agora eu estou falando de solução, tá? Tá aí. É aquilo que eu falei para vocês, gente, aquele dia na sala de aula. Para eu desenhar isso aí, eu gasto no mínimo 5 minutos. E não vai ficar desse jeito. Olha que legal, já está aí. Então, o que eu faço? Aqui embaixo, eu ponho uma fonte de calor. Pode ser o bico de Bunsen? Pode ser o bico de Bunsen. Mas pode ser uma manta térmica? Filho, você vai esquentar, tá bom? Aqui eu tenho um balão de fundo redondo, que vai ter uma homogeneização melhor do calor do que o de fundo chato, nesse aspecto, ele leva vantagem, e é por causa da manta também que a gente usa, tá? Aqui eu tenho a garra, o que está acontecendo? Aqui eu tenho água e sal de cozinha, mas eu quero água, eu quero reter água aqui, então o que eu vou promover? O líquido vai entrar
a fase, né, do solvente vai entrar em ebulição, porque tem uma temperatura de ebulição menor do que o que ela dissolveu. Então, o vapor vai subir aqui pela coluna, vai encontrar aqui um condensador. Repare que o condensador entra água fria e sai água um pouco mais quente, mas ainda muito menor do que essa temperatura. Repare isso aqui, ó. Ele tem dois tubos. Ele tem um tubo interno, que é onde eu estou coletando minha amostra, e tem um tubo externo que vai receber água, e ele vai receber água aqui. Por que aqui? Porque isso aqui vai promovendo um aquecimento interno desse tubo. Então, a água fria, para garantir o choque térmico e não deixar, por exemplo, que o vapor passe para esse lado de cá, então eu ponho a água aqui e a água vai esfriando todo esse tubo. Aqui ocorre o quê? O processo de condensação. Está na fase vapor, o solvente ele vai ser condensado e eu posso coletar ele aqui embaixo. Ó. Isso é muito importante. Ah, pessoal, a água você podia jogar fora. Tudo bem. Mas se eu estivesse usando um outro solvente que não água, se eu estivesse usando etanol, por exemplo, e não seria prudente eu usar etanol, deixar o etanol evaporar com a fonte de calor aqui embaixo, eu quero explodir a coisa? Não vou fazer isso, né? Então, por isso. Então, isso aqui eu tenho a coluna de destilação, né, o destilador, o condensador, e aqui eu tenho, né, o coletor, né, aqui num LMI, está coletando aqui a minha amostra. Geralmente a gente não usa isso aqui em sistema fechado, totalmente fechado aqui não, tá vendo? Isso aqui está tudo fechado, a gente não usa isso. Aquecimento de líquido, sistema fechado, chama-se explosão. Não façam isso, tá? Aqui é só um exemplo. Aqui teria um termômetro, que a gente põe o bulbo do termômetro aqui para medir, aferir a temperatura que tá? Vamos seguir. E já um dos processos, que é o que acontece, gente, sal de cozinha. Tá? O Brasil é um dos maiores produtores de sal de cozinha. E onde nós temos essa produção? Nós temos a produção de sal de cozinha de sal-gema, ou seja, de jazida. Você entra dentro, você escava uma rocha, uma montanha, e achou uma jazida de sal. Opa, então é uma das formas. Tá? A outra forma que a gente tem é isso aí que vocês estão vendo. Eu vou fazer tanques rasos, ó, vários tanques, todos eles são rasos, porque eu preciso da lâmina d'água. A evaporação da água é na superfície, então não adianta ele ser profundo. Eu preciso que ele seja raso, que ele vai evaporar, e assim que ele evaporar, o que eu vou ter? Eu vou ter a coleta do sal de cozinha, que vai passar por um processo ainda de purificação e depois iodação e chega no nosso mercado, tá? Então, evaporação, isso aqui acontece muito, tem no Nordeste, você vai achar várias fotos dessa de processos de fabricação de sal de cozinha a partir da evaporação da água do mar, tá? Lembrando que a gente tem que tirar o magnésio, eu já expliquei para vocês o porquê. A destilação fracionada, qual a diferença da destilação simples da destilação fracionada? Deixa eu explicar. Está aqui, ó. Na torre, na coluna de fracionamento. Vocês não estão vendo? Está vendo que aqui tem umas bolinhas de vidro? Na verdade, está aqui indicado. Ó. Essas bolinhas de vidro vai fazer um efeito onde eu tenho dois líquidos que eu preciso separar. Então, presta atenção. Se eu tenho dois líquidos, um líquido e um sólido, um líquido e um sólido, que o sólido foi solubilizado no líquido, tipo água e sal de cozinha, cloreto de sódio, uma das maneiras que tem a destilação. Ah, professor, por que não usa evaporação, gasta menos energia? Filho, é evaporação que tem que usar. Só que a evaporação, eu estou jogando água fora. Mas se eu tiver, por exemplo, etanol e sal de cozinha, o etanol é polar, sal de cozinha também, vão se misturar a uma quantidade. Se eu quiser agora reter esse etanol, eu não posso usar evaporação. Eu vou usar, então, a destilação, certo? Se eu tiver dois líquidos de temperatura de ebulição muito diferentes e que não formam azeótropos, eu posso usar a destilação simples. O problema é quando eu tenho dois líquidos, ou que formam azeótropos, ou cuja temperatura de ebulição dos líquidos é muito próxima. Então, eu corro o risco de fazer os dois evaporar e eu não conseguir coletar nenhum deles de maneira eficiente, separados. Então, eu vou usar uma coluna de fracionamento da destilação, que é isso aqui que eu estou mostrando. Existem vários tipos. Tem esse de bolhas, tem um que é uns pratinhos, tem um que tem espirais, existem vários. Tem um que são bolas, e aí ele vai separando. Não interessa que tipo de coluna a pessoa tenha.
tá? Lembrando, olha que legal, quanto maior o tamanho dessa coluna aqui, ó, quanto maior for essa coluna, mais alta for ela, maior eficiência do processo de separação. Porque os dois vapores têm que percorrer uma distância muito grande. E lá em cima vai cair na temperatura, de modo que o que tiver maior ponto de ebulição volta para o estado líquido. E quem tiver menor ponto de ebulição acaba passando para ser primeiro condensado e separado. Entenderam como que funciona? Pois bem. E aí, não menos importante, está aí o que eu prometi para vocês, tá? O petróleo. Então está aqui, ó. Petróleo cru, lembrando que aqui já houve a decantação, tá? Eu já separei a água do mar do óleo que foi aspirado, tá? Não é para entrar água aqui, vai entrar realmente só o petróleo que está passando. Ele vai ser aquecido, isso aqui seria a caldeira, e aí ele vai entrar aqui, ó, para separar com temperaturas diferentes. Gente, aqui, ó, tá vendo que tá amarelo em cima e vermelho embaixo e laranja no meio? Tá mostrando para você temperaturas diferentes. O amarelo estaria mais frio, mais brando, aqui em cima. O laranjado, temperatura intermediária, aqui embaixo nós ultrapassamos aí os 250 a 300 graus, porque a caldeira é em 400 graus, tá? Então isso aqui, ó, eu tenho temperaturas diferentes e aí eu tenho a separação de fases dos constituintes do petróleo, que vai sair primeiro os gases, depois, enfim. De gasolina comum, aviação tem tamanhos diferentes da cadeia, pontos com certeza de ebulição igualmente diferentes, tá? Até sair a fase sólida aqui embaixo, que é o que a gente vai usar na parafina e depois manta asfáltica. Tudo bem?